Hoje vamos de propriedade da potenciação. São 5 as propriedades. As duas primeiras, nós vamos ver uma semelhança. Nós estamos trabalhando com bases iguais. Na multiplicação e na divisão, estamos trabalhando com bases iguais. Quando nós temos uma multiplicação dentro da apresentação de propriedade, multiplicação mesma base, o processo que eu vou fazer é conservar a minha base, que é igual, pegar os meus expoentes, que no caso é 4 e 3, e vou somá-los. Nesse caso, eu chego no resultado, a minha base nunca vai se inverter, então ela vai ser sempre conservada. Isso aqui vai ser a chave mestre disso daqui, é conservar a base. Conservar a base. E conservei a base, somei expoente. 4 e 3, 7. Fechei, aplicando propriedade, não tem mais o que ser feito. Conservei a base, somei o expoente. Divisão, eu sei que a divisão é o contrário da multiplicação, mas o processo é o mesmo, eu continuo trabalhando com a mesma base, então eu vou conservar essa minha base igual, vou conservar os meus expoentes agrupando aqui, só que ao contrário de somar, agora eu vou subtrair. Então, 6 menos 4 é o único cálculo que a gente vai ter que fazer. Então, meu expoente se tornou 2. Como eu estou simplesmente trabalhando com a aplicação da propriedade, eu não tenho que efetuar a apresentação da potência, é simplesmente apresentar. Mesma base, é multiplicação, liga com soma. Mesma base, é divisão, liga com subtração. Fechamos as duas primeiras propriedades. Mais uma propriedade. Agora, nós vamos para potência de potência. Por que potência de potência? A minha base nessa apresentação é o 2. O 2 está sendo potencializado. E eu tenho dois expoentes, eu tenho 3 e o 4. Como é potência da potência, eu tenho mais de um expoente. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser quantos for, mas tem que ser mais de um apresentado na mesma análise e observando que existe um elemento separador. Olha aqui, 3 está separado do 4 como expoente por um parêntese. O que eu vou fazer com ele? Potência da potência. Tem dois expoentes separados por um símbolo. Eu vou pegar esses meus dois expoentes e o que eu vou fazer com eles é multiplicar. Então, eu vou ter 2, 3 vezes 4, 12. E fechamos aqui também a aplicação da propriedade. E como eu disse, eu tenho aqui um elemento separado. Digamos que eu tivesse aqui, ó, só para esclarecer. Digamos que eu tivesse 4 como base, expoente 2, expoente 1. O que eu ia ter que fazer? Eu não tenho, tá vendo o que é a diferença? Continua tendo expoente um sobre o outro. Mas nesse caso aqui não tem separação. Então, o que eu ia ter que fazer? Potencializar. 2 elevado a 1 é 2. E aí, se fosse para mim fechar o cálculo, 4 ao quadrado, porque aqui nesse processo aqui não está entrando potência de potência, porque eu não tenho nenhum elemento separando. É potencializar, então 2 elevado à primeira potência, 2 com expoente 1 é 2. 4 como base, agora eu vou calcular. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Então, é diferente. Se não tem elemento separador aqui, não tem símbolo, eu vou ter que aplicar a propriedade. No caso, se eu tivesse 2 e esse 2 tivesse o expoente 3 e o expoente 2, tudo ligado, não tem ninguém separando, quer dizer que eu ia ter um 2, 2 é a base, ok? Agora, potência 3 e está sendo potencializada pela potência 2. 3 ao quadrado é 9. E aí, eu ia trabalhar esse cálculo aqui, tá? Então, diferente da potência de potência, que tem um elemento separando os expoentes, conserva a base, multiplica os expoentes. Fechei expoente 2, ok? Diferença grande nessas duas apresentações. Fechando as duas últimas propriedades, então, eu tenho o produto de potências. Produto por quê? Produto se liga à multiplicação, é o nome que se dá para o resultado da multiplicação. Quociente é o quê? O nome que se dá para o resultado
da divisão. Então, nesse caso aqui, eu tenho o produto da potência, observamos que não estamos mais trabalhando com a mesma base. Entrou outro elemento que foi um parêntese aqui, quer dizer que tudo que está entre parêntese, esse meu 3 está sendo, o meu 3, né, como expoente, está valendo para tudo que tem dentro do parêntese. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é distribuir esse meu expoente 3. Então, 2 vai ser potencializado por 3 e 3 vai ser potencializado por 3. Nada mais a ser feito. Como o processo inverso, eu tenho aqui vou colocar um aqui só para diferenciar. Eu tenho aqui um 4 e eu tenho um 14. 4 e 14 são bases diferentes. Então, eu tenho o mesmo expoente. Eu posso trazer esses dois elementos, o 4 e o 14, para dentro de um parêntese, utilizando apenas um expoente. É como se fosse um processo invertido, ó. Pode acontecer de você desmembrar e distribuir o expoente, ou pode acontecer de uma apresentação ter duas bases diferentes com o mesmo expoente, trazer para um único expoente. Mesma coisa acontece no quociente. Eu tenho duas bases diferentes, o que existe entre elas é uma divisão, e como o expoente vale para tudo que tem dentro do parêntese, eu distribuo esse meu expoente 3. Lembrando que a divisão pode vir apresentada no formato de 2 pontinhos ou fracionária, que fração também representa uma divisão, eu posso ter o mesmo 5 sobre 4, porém agora distribuindo esse meu expoente 7. Ou o contrário, eu poderia ter aqui uma apresentação de 3 quintos, esses 3 quintos apresentados como expoente 2 e 2, e trazer para uma resolução como 3 quintos como processo inverso, e eu vou trabalhar apenas um expoente para ele. Depende muito do que o exercício tá te indicando, tá te pedindo. Mas essas, no caso, né, são as 5 propriedades da potência. Multiplicação se liga à adição, desde que eu tenha a mesma base. Divisão se liga à subtração de expoentes, desde que tenha a mesma base. Potência da potência, eu posso dizer aqui, ó, que é PP. PP se liga à multiplicação. E aqui se liga ao nosso chuveirinho. É só distribuir os elementos. Grava aí.